vai fazer umas integrais bem simples. Bom, a integral é o inverso da derivada, né? E essas aqui, do exercício número 1, elas são definidas porque possuem intervalo. Então, aonde não tem x, o x aparece, ou igual aqui, né? E aí, a gente precisa colocar no intervalo. Então, substitui pelo de cima primeiro, menos a substituição pelo de baixo. 6 vezes 2, 12, menos 6 vezes 0, que é 0. Então, vai ficar 12. A letra B. X aparece. O x aparece também. E aí, a gente vai colocar no intervalo também, né, de 0 a 2. Então, 9 vezes 2, 18, menos 9 vezes 0, que é 0. Então, vai ficar 18 também. A letra C, o x também aparece, porque é constante. E a gente, novamente, vai substituir no intervalo. Meio vezes 2 é 1, menos meio vezes 0, que é 0. Então, vai ficar 1. Outra constante na letra D. Vou fazer a letra D aqui, que já o espaço está apertado. Então, raiz de 3 é uma constante, então aparece o x. É importante porque aqui todas são dx, então eu estou integrando em relação a x, certo? Isso é bastante importante porque se fosse outra letra, se fosse um t aqui, por exemplo, era o t que aparecia. Então, intervalo de 2 a 0. Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3, menos raiz de 3 vezes 0, 0. Não vou fazer subtração por 0, né? A letra E. Π também é uma constante, é um número irracional, né? Então, o x aparece. O intervalo também é de 2 a 0. Então, π vezes 2, 2π. Menos π vezes 0, que é 0. A letra F, a gente vai fazer, o x vai aparecer também, né? Então, vai ficar π vezes x, só que o intervalo é de 2 a menos 1. Então, vai ficar 2π menos 1π. Então, substituir por 2, menos a substituição por menos 1. Menos com menos é mais, 2π mais 1π, 3π. A letra G. A letra G já tem o x elevado a 1. Então, somo 1 no expoente, divido. Intervalo de 2 a 0. Então, 2 ao quadrado, 4, por 2, 2. 0 ao quadrado, 0, por 2, 0. Não vou fazer a subtração, que é, né? A letra H. 3x. Então, vai ficar 3x ao quadrado sobre 2, somo 1 no expoente, divido. No intervalo de 2 a 0. Então, a substituição por 2 dá 6, menos a substituição por 0, que dá 0, não precisava ter colocado esse menos. Então, fica 6, a letra H. A letra I. 4x ao quadrado sobre 2. Então, pode ficar 2x ao quadrado, que aí eu simplifico, né? No intervalo de 2 a 0. Legal, não coube, né? 2 vezes 2 ao quadrado vai dar 8. Menos 2 vezes 0 ao quadrado é 0, então não precisa. A J, menos 2, somo 1 e divido. No intervalo de 2 a 0. Vou simplificar, vai ficar menos x ao quadrado. No intervalo de 2 a 0. Vou substituir por 2, vai ficar menos 4. Menos a substituição por 0, que é 0, então não vai fazer diferença. Vocês viram que é bem simples? E esses exercícios parecem bem bobos. Mas a gente tem que atentar bastante pelo seguinte. É só com a repetição, né, que a gente consegue pegar a prática. Então, se você tá achando fácil, pausa o vídeo e tenta fazer os outros sozinho, depois só compara o resultado. Então, AK, menos 3, soma 1 no expoente, divide, no intervalo de 2 a 0. Substituindo por 2, vai dar menos 6, menos a substituição por 0, que dá 0.
Então, a gente não vai colocar. A letra L. Vou fazer aqui em cima porque tem mais espaço. Somo 1 no expoente e divido. Só que o intervalo é de 2 a menos 2. Então, a substituição por 2 dá menos 6, menos a substituição por menos 2. Toma cuidado, porque todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Menos com menos mais, 6 menos 6 é 0, né? O menos 6 mais 6 vai dar 0, né? Isso acontece, pessoal, porque a parte da área que é integral? A gente está calculando a área. Então, isso aqui é uma função do segundo grau. A parte da área, na verdade, isso aqui é uma função do primeiro, né? A gente está calculando a área dessa função. A área dessa função, a parte que fica para cima e a parte que fica para baixo no intervalo de menos 2 a 2, tem a mesma área. E aí, a parte que fica para baixo do eixo x tem área negativa e a parte que fica acima do eixo x tem área positiva. E aí, uma anula a outra, tá? O que acontece é basicamente isso. Se você for olhar a letra L pelo gráfico, aqui tá o plano cartesiano, o gráfico dela é assim, ó. Então, de menos 2 a 2, essa área que tá para baixo do eixo tem a mesma área da que tá para cima, que são 6 unidades. E aí, uma anula a outra. Por isso que dá 0. A M, o expoente é 2, então soma 1 no expoente e divide. Quando eu falo de divide, gente, divide pelo expoente novo, viu? Então, o expoente é 3, dividido por 3. Intervalo de 2 a 0. 2 ao cubo é 8, vai ficar 8 terços, menos 0 ao cubo dividido por 3 é 0. A letra N, vamos fazer a letra N, não tem espaço. Aqui. Bom, somo 1 no expoente. Opa. E divido. Pode cortar para ficar mais fácil. O intervalo é de 2 a 0. Então, vai ficar 8 menos 0, que é 8. Agora, a letra O. Vocês estão vendo que tá difícil o espaço aqui, né? Então, a gente vai dar uma apagadinha aqui em algumas coisas. Como obter espaço? Tá bom. A letra O. A gente vai somar 1 no expoente, então o expoente é 2, vai virar 3 e divide. Intervalo da letra O de 2 a 0. Então, vai ficar 2 ao cubo é 8, vezes 2, 16. Então, 16 terços. Substituição por 0 dá 0. Acabou. A letra P, tá vendo que tem uma soma? A gente pode integrar por esse primeiro e depois integrar esse, tá? A integral da soma é igual à soma das integrais. Mas eu vou fazer direto. Então, eu vou integrar esse daqui, soma 1 no expoente e divide. Conserva o sinal, né? O expoente é 1, soma 1 no expoente e divide. E isso tudo no intervalo de 2 a 0. Então, eu vou substituir por 2 no intervalo inteiro primeiro. Então, aí eu posso cortar esse 3 com esse 2 com esse. Então, a gente vai considerar menos x ao cubo mais x ao quadrado no intervalo de 2 a 0. Então, 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, menos 0 ao cubo é 0, 0 ao quadrado é 0. Então, vai ser menos 0. Menos 8 mais 4, menos 4. A letra Q. A letra Q é a mesma coisa, só que aqui eu tenho uma soma de 3 coisitas. Então, a letra Q vai ficar o 6x ao cubo. Soma 1 no expoente, vai ficar 4 e divide. O 3x, soma 1 no expoente, vai virar 2 no expoente e divide. O menos 1 é uma constante, aparece o x. Intervalo de 2 a 0. O intervalo está nos ajudando bastante, né? Então, vou substituir x por 2 primeiro.
2 à quarta dividido por 4 vai dar 4 vezes 6, 24. 2 ao quadrado dividido por 2 é 2 mais 3. Vezes 3 vai dar 6. 1 vezes 2 é 2. A substituição por zero, aqui zera, zera e zera. Então, não precisa. 24 mais 6, 30, menos 2, 28. A letra R também é uma soma, vou fazer aqui embaixo. Soma 1 e divide. O 2 é uma constante, aparece o x. Na verdade, aparece a incógnita, né? X, então aparece o x. Substituição por 2. 8 terços mais 4. Por 0 vai zerar. Aqui para somar tem que tirar MMC, vai ficar 20 sobre 3. Acabou. Da letra S em diante, a gente tem alguns expoentes um pouquinho diferentes. Então, aqui é 1. Vou somar 1 e dividir. O intervalo também é um pouquinho diferente, né? Agora, vamos ter que fazer conta. Substituição por 1 vai dar 1 sobre 2, menos a substituição por menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9 sobre 2. 1 menos 9, menos 8. Menos 8 por 2, menos 4. O espaço tá curto, né? Letra T. Vamos fazer a T de cá, então. Que T lindo. Letra tá maravilhosa. X elevado a quarto. Então, a quarta, né? Então, vai ficar x às quinta sobre 5. Soma 1 no expoente, divido. No intervalo de 1 a menos 3. Substituição por 1. 1 quinto. Substituição por menos 3. Bom, primeiro eu tenho que subtrair a substituição por menos 3. Ela vai ficar negativa, porque todo número negativo elevado a expoente ímpar, né? E aí eu vou ter que elevar o 3 à quinta potência. Acho que eu vou precisar de uma calculadora. Bom, o 3 elevado à quarta é 81. 81 vezes 3 vai dar 243 sobre 5. Menos com menos é mais. 243 mais 1. 244 sobre 5. Vixe, essa foi tensa. U. Soma 1 no expoente, vai ficar x à quarta sobre 4. Mesmo intervalo. Vou substituir por 1 primeiro, 1 quarto, menos a substituição por menos 3. Expoente é par, vai ficar positivo, 3 à quarta, 81. Sobre 4. Menos 81 mais 1 vai dar menos 80. Dividido por 4 vai dar menos 20. Agora, da letra V em diante, é um grande problema que nós temos a vida inteira, que chama-se fração. É muito comum, quando tem exercício que tem fração, assim, o pessoal cometer umas gafes que, assim, mata o professor. Normalmente, se você está fazendo cálculo e está na faculdade, você deve ter acesso a uma calculadora científica. Aprende a usar, tá? Porque, assim, você não saber fazer integral é uma coisa, mas você errar a soma é tipo cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo, entendeu? Então, vamos lá. A letra V. Dizer que eu até apaguei tudo, né? Soma 1 no expoente, então vai ficar 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2. Então, somei 1, dividi pelo expoente novo. No intervalo de 1 a menos 3. Antes de substituir no intervalo, eu vou passar esse 2 para cima, porque divisão de fração, conserva de cima, multiplica pela de baixo invertida, né? E eu vou transformar isso aqui numa raiz, né? Porque é uma raiz. É raiz quadrada de x ao cubo. E eu vou tirar uma parte disso aqui, porque x ao cubo é a mesma coisa que x ao quadrado vezes x. Então, eu posso tirar um x para fora. Não tô pondo no intervalo. Essa aqui eu vou fazer bem passo a passo, mas se você tiver uma calculadora, você pode fazer direto na calculadora.
A substituição por 1. Raiz de 1 não faz diferença. 1 vezes qualquer coisa é 1, então dá 2/3. E aí a gente tem um problema quando a gente substitui por menos 3, porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos reais. E essa função, ela na verdade, ela não vou falar suporta, mas ela não pode ter valores negativos. O domínio dessa função são os reais positivos. Então, aqui deveria ter sido 0. Então, mas se eu substituir por 0 vai zerar, então fica 2/3, tá? Ela não tem área no espaço de 0 a menos 3, do intervalo de 0 a menos 3. E é interessante porque é o seguinte, quando a gente fala de integral, a gente pode dividir o intervalo em 2 intervalos. Então, no intervalo de menos 3 a 0, eu não tenho área porque o domínio é o conjunto dos reais positivos. E no intervalo de 0 a 1, a área é 2/3, que é o que me interessa. Agora, a W, como aqui embaixo é 5, isso aqui é a raiz quinta. Então, como o índice é ímpar, ela pode ter número negativo. O domínio dela é os reais completo, vamos assim dizer. Então, a W vai ficar... Aí, a W eu não vou fazer passo a passo. Se você tiver uma calculadora, agora é a hora. Soma 1 no expoente. Ó, é W assim, né? Soma 1 no expoente, vai ficar 8/5 e divide. E o intervalo é de 1 a menos 3. Então, a substituição por 1 vai ficar 5/8, menos a substituição por menos 3. A substituição por menos 3 vai precisar de uma calculadora. Eu vou usar a minha, né? E até porque não vai dar um número bonitinho, uma fração bonitinha. O interessante é que se você jogar direto na calculadora, o menos 3 elevado, a minha pelo menos deu erro. E eu não sei por que deu erro. É aproximadamente esse valor. E aí, a gente tem que somar com 5 dividido 5/8, né? Isso dá menos 2,99 e lá vai. Eu não sei por quê, porque na verdade isso daqui é raiz quinta de menos 3 elevado a 8. Vezes 5, né? Sobre 8. O menos 3 tem raiz quinta, porque ele é negativo, o índice é ímpar, não tem problema. Aí você eleva a 8, vai ficar positivo, obviamente, porque esse expoente é par. E aí, depois você vai multiplicar por 5 e dividir por 8. Então, tá vendo? Tem que tomar cuidado. Às vezes também o jeito que você digita na calculadora dá erro quando não tem. A x. Soma 1 no expoente, vai ficar menos 2 por menos 2, no intervalo de 1 a menos 3. Cuidado com o expoente negativo na hora de digitar na calculadora. Substituição por 1 vai dar menos meio, menos a substituição por menos 3. Que vai dar... Vou fazer direto na calculadora. A calculadora é para essas horas. Toma cuidado na hora de elevar a menos 2 na sua calculadora. Bom que deu um número super quebradinho. Deu menos 0,05555555555. Como deu negativo, toma cuidado que já tem um negativo aqui que é da fórmula, né? Substituir por 1 menos a substituição por menos 3. Eu vou colocar o resultado direto. E aí, para isso, eu vou multiplicar por menos 1 primeiro. Para depois subtrair 1 sobre 2. E aí, o resultado... E aí, a gente apaga isso aqui, né? Super apagado, o resultado vai ficar menos 0,444 irracional. Infinito. A letra Y, soma 1 no expoente. 3, né? Dani fazendo besteira. E divido. Intervalo de 1 a menos 3. O 1 vai ficar menos 1/3.
Vamos substituir direto, né? Então, vai ficar menos 1/3 menos a substituição por menos 3. E aí, tem que se atentar, né? Como eu já disse, aos parênteses da vida. Então, vai ficar menos 3 elevado a menos 3 dividido por menos 3. Que tanto de menos 3. E isso vai dar, vamos resultado direto, menos 0,34567, então vou arredondar aqui para 7, né, porque é aproximado. E a última, que é a Z, que parece que é super linda, mas nem tanto. Quando você vai, aqui você vai falar, é só uma 1 divide. Não, tem regra própria. Quando x está elevado a menos 1, o resultado é ln, é logaritmo neperiano. E aí a gente tem um problema. Que é o problema? Não tem logaritmo de número negativo. Se você sabe do que eu estou falando, isso é muito bom. Na verdade, o que acontece é que, se você conhece o gráfico disso daqui, ele é tipo isso. Ele é assim. E aí, o negativo ele fica assim. Aí você vai falar assim, nossa, então não sei o que, não tem área. Tem área. O que acontece? O x aqui é em módulo. Porque, como eu disse, você não pode substituir por números negativos. E aí, a gente vai fazer um raciocínio meio lógico aqui, que é o seguinte. Aqui tende ao infinito, tá vendo? Então, tipo, a área aqui é infinita. Aí, aqui tem um 1 e aqui tem um menos 1. E essas áreas são iguais e elas se anulam. Concorda comigo? Espero que sim. Porque elas têm a mesma área, né? Bonitinho. E do menos 1 ao menos 3... Nossa, não quer marcar. Realmente tem uma área. Então, eu vou mudar o meu intervalo de menos 1 a menos 3. Porque essa área aqui, elas vão se autoanular, tá? Tem jeito de achar essas áreas aqui separadas? Não, tipo de 0 a 1 e de 0 a menos 1. Aí entra em outro tipo de integral e a gente não vai entrar nisso agora. Mas como eu conheço o gráfico e sei... Por isso que é importante conhecer gráfico, gente. E por isso que o pré-cálculo é muito importante. E aí elas se anulam, aí a gente vai fazer no intervalo de menos 1 a menos 3, só que aí vai fazer em módulo, né? Justamente por conta, né, de tudo isso. Vocês entenderam? Então, vai ficar ln de 1, que é 0, né? E ln de 3 menos ln de 3. Então, vai ficar 0 menos 1,098, lá vai número, 86, era até para arredondar aqui para 9. E aí vai ficar esse valor negativo. 861, lá vai númerozinho. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Se você tem um pouco de dúvida com o gráfico, substituir alguns valores é interessante. Ou ter o GeoGebra para poder visualizar isso enquanto você faz exercício em casa.